Nós estamos iniciando o primeiro protocolo de trabalho de terapia manual funcional. Neste momento é importante nós lembrarmos que existem 3 movimentos significativos no nosso corpo. O primeiro movimento é o chamado movimento respiratório primário, é um movimento que dá origem à vida, é um movimento embrionário. O segundo movimento é o movimento cardíaco, que acontece também ainda dentro da vida intrauterina. E o terceiro movimento ele é facial, que acontece quando nós respiramos, ou seja, logo após o nascimento. Considerando esses 3 movimentos, então o crânio sacral ou respiratório primário, o movimento da bomba cardíaca e o movimento diafragmático, é que nós temos os ajustes corporais para os micromovimentos. Baseado nisso, nós devemos analisar aonde o nosso corpo pode ter resistência no movimento corporal. Esse movimento ele é principalmente um movimento de líquidos no corpo. Então nós temos que permitir que o sangue vá em direção à periferia do corpo e que esse sangue da periferia do corpo retorne ao coração para continuar a circulação corporal. Fora isso, nós temos que permitir que o líquido extracelular, que todo o mecanismo linfático ocorra de maneira adequada. Então, a linfa ela tem que passar por todos os gânglios linfáticos e fazer o seu processo de absorção e reabsorção normalmente. Para isso, nós devemos considerar pequenas assimetrias no corpo de uma pessoa. Então, nós devemos olhar o formato da face, se é uma face mais quadrada, se é uma face mais ovalada. Nós devemos levar em consideração a abertura dos olhos, se um lado parece maior que o outro e as dimensões do olho. Nós devemos levar em consideração a maçã do rosto ou arco zigomático em relação à linha média, de um lado e de outro, e também se os lábios estão centralizados. Com essa primeira análise, nós começamos a perceber se a testa ou se o osso frontal está mais anterior ou mais superiorizado. Se a maçã do rosto ou arco zigomático está mais anterior ou mais superiorizado. Começamos a perceber se existe uma orelha mais alta do que a outra. E em função dessa análise visual, começamos a interpretar como deve ser utilizado o protocolo de terapia manual funcional. Quando o paciente deita, nós podemos analisar também essa linha média e verificar se existe simetria no corpo do paciente, se existe uma proporção semelhante entre o lado direito e esquerdo do paciente. Baseado nisso também, nós podemos verificar se os ombros estão bem acomodados, se existe um ombro mais anterior ou mais superior que o outro. Da mesma forma, vamos olhar para a região pélvica e verificar se na espinha ilíaca antero-superior existe uma mais anterior ou mais superior. Podemos verificar os pés, também a rotação da cabeça do fêmur e com isso a posição dos pés, se existe um pé que está mais direcionado para o teto ou se ele está mais direcionado para a lateral do corpo. Podemos também visualizar o seio, no caso das mulheres, ou o tórax, no caso dos homens, se existe alguma costela mais elevada do que a outra. O nosso trabalho para esse primeiro protocolo é equilibrar os diafragmas ou as fáscias transversais do corpo. Porém, não necessariamente nós vamos fazer uma liberação no diafragma. Nós vamos facilitar para que a distância entre um diafragma e outro seja toda massageada, seja toda manipulada para facilitar tanto a entrada linfática quanto a saída linfática. Se for assim, nós vamos já verificar essa simetria na base do crânio, vamos verificar a simetria na região da garganta, do hioide, vamos verificar a simetria do tórax, vamos verificar a simetria do abdômen e da pelve como um todo. Aí sim, nós podemos equilibrar esse movimento dos líquidos corporais e facilitar a drenagem linfática, o retorno venoso e o movimento respiratório primário.